Na aula passada, acho que eu tinha dado para vocês a referência de um outro curso que está gravado no Professor Global, que é Young Music e Gravitação. Então está gravado, vocês vão achar lá. Eu não sei se está no link de Young Music ou se está no link de Gravitação, mas tem lá uma coisa, tem um curso lá de Young Music e Gravitação. E aí, ali também tem detalhes feitos. E o Gustavo conseguiu recuperar para a gente aí um material, acho que de 92, né? De um curso que eu dei em 92, acho que foi o primeiro curso que eu dei aqui quando eu cheguei no CBPF sobre gravitação e na formulação de Young Music, né? Então, o Gustavo recuperou as notas que foram feitas por um rapaz que fazia o doutorado e eu vou passar para vocês amanhã no e-mail. O Gustavo me mandou, já está o PDF comigo, e aí eu vou mandar para vocês aí, para quem quiser consultar também, é mais consulta, né? Livros eu dei a referência do Blagojevich, que é muito bom, dei referência do Fields também, porque isso aí tem muitas coisas. Eu vou tentar colocar aqui sempre aquilo que está mais diretamente ligado ao que a gente está estudando, até porque a ênfase do curso é mais supersimetria. A gravitação, ela está entrando, né, como, vamos dizer assim, um subproduto da supersimetria. Na verdade, a gente viu que a supersimetria, vamos dizer, naturalmente, ela aparece local, e quando ela aparece local, ela aparece ligada às transformações gerais de coordenadas, que são de diffeomorfismos, que são a maneira melhor, né, os diffeomorfismos são a simetria natural da gravitação. Então, eu não vou assim, insistir muitíssimo, né, só sobre o aspecto da gravitação. Vou colocando assim meio en passant. Então, na aula passada, né, então toda a nossa questão que está ligada à supersimetria é a questão, né, quer dizer, a supersimetria, sobretudo, apesar de ser, nós vamos ver mais à frente um pouco, de ser uma simetria que está ligada, né, a uma proteção, Gabriel? Está ligada a uma proteção dos bósons, que a gente vai ver que basicamente a supersimetria, né, é a simetria que, vamos dizer assim, protege, né, vamos colocar protege entre aspas, né, as massas escalares. Essa é uma questão, vamos colocar assim, é uma questão, dizer assim, até meio filosófica, porque a gente quer, por que a gente quer essa simetria? A gente tem a simetria quiral que protege as massas dos férmions. Se um férmion tem massa zero e nós temos simetria quiral, então mesmo quando introduzimos as correções quânticas, né, a simetria quiral sendo preservada, as massas dos férmions continuam zero. Então a simetria quiral, ela protege os férmions de ganharem massa. A simetria de Gauge protege os bósons de Gauge de ganharem massa. Então a gente já viu também em alguns cursos aí, pelas identidades de Watt, que se os bósons de Gauge, se a gente tem bósons vectoriais de massa zero, e eu tenho simetria de Gauge, a introdução das correções quânticas mantém a massa zero. E nós não tínhamos, né, até a chegada da supersimetria, nós não tínhamos uma simetria que protegesse as massas dos escalares, estava faltando. Mas também não foi isso que levou a buscar a supersimetria. Faltava, e aí quando apareceu a supersimetria, logo em seguida se viu no trabalho eu acho que de Ferrari e Zunino, que eles estudaram a renormalização do primeiro modelo de matéria supersimétrica que tinha supersimetria global, e viram que as massas dos escalares eram protegidas. Então, se a gente tem uma teoria, um modelo com campos escalares de massa zero, e eu tenho supersimetria, a supersimetria mantém os escalares de massa zero, mesmo depois das correções quânticas serem incorporadas. Ou, se eu tenho escalares massivos, né, a tendência dos escalares, como a gente sabe nas teorias modulares de campo, é que os escalares têm alta interação e, basicamente, esse gráfico de alta interação, a gente pode colocar em geral, né, a alta interação, o gráfico de alta interação dos escalares, seja aqui dentro o que quer que seja, ele vai sempre, a massa vai sempre disparar com o quadrado do cutoff. Então a gente perde aquele conceito chamado conceito de naturalidade. Né? Esse conceito de naturalidade, ele dispara as massas. Você tem uma teoria que está toda montada com uma certa escala. Aí você quantiza os escalares e as interações dos escalares, a massa dele dispara para um quadrado do cutoff. Ela não fica no nível natural.
Então, isso é o problema da naturalidade, que depois, na teoria de Gage, no modelo de unificação, a quebra da naturalidade dos escalares induz um problema que a gente chama de quebra da hierarquia de Gage, que é porque a massa dos escalares é que controlam, né, que controla a hierarquia de Gage. A gente sempre sabe que as massas dos bósons de Gage, vou colocar assim, né, elas vão aparecer sempre como o quadrado da constante de acoplamento aqui, e aqui o valor esperado no vácuo do Higgs. Então, basicamente, as massas dos campos de Gage, elas estão ligadas, né, aos valores esperados no vácuo do Higgs. E esse valor esperado no vácuo do Higgs, né, ao quadrado, ele nada mais é do que, basicamente, a massa do Higgs ao quadrado sobre a constante de acoplamento quântico. Então, essa aqui é a dimensional, então todo o problema está na massa do Higgs. Se a massa do Higgs dispara, o valor esperado no vácuo do Higgs dispara, e os bósons de Gage também, as massas deles disparam. Então, o bóson de Gage que deveria ter massa na faixa do Jeff, como é o caso da teoria eletrofrágil, se você introduz as correções quânticas, a massa dele dispara, pode ir para a ordem de grande unificação ou até mesmo para a ordem de Planck. Então, esse é o problema, né, da hierarquia de Gage, porque aqui a gente colocou o campo de Gage, mas que na verdade a origem é a quebra da naturalidade que aparece no setor dos escalares. Esse conceito de naturalidade, né, na versão inglesa, naturalness, isso aqui foi um conceito introduzido por Veltman. Acho que dessa vez Veltman sem Toft, Veltman sozinho, ele introduziu o conceito de naturalidade, mostrando que uma teoria quântica de campos deve ter essa propriedade. Você espera que você tenha uma teoria quântica de campos, a trilégia que funciona, você quantiza e você imagina o quê? Que as correções quânticas sejam correções quânticas pequenas. Você não vai perturbar grandiosamente a escala da teoria clássica. Então, o Veltman introduziu esse conceito de naturalidade. Os escalares fazem isso, porque as divergências, por exemplo, outras divergências de massa são logarítmicas. Então, quer dizer, se você tem alguma coisa que é 10 a 16, o logaritmo de 10 a 16 é somente 16. Então, só aumenta 10 ordens, uma ordem de grandeza. Mas se você tem 10 a 16 ao quadrado, dá um 10 a 32. Então, a gente sempre, o problema todo dos escalares está na quebra da naturalidade. Então, isso era um problema que acontecia, que chateava o conceito de unificação, que aí tinha que se fazer aquilo que se chama fine tuning. Cada ordem perturbativa teria que se reajustar os parâmetros para você renormalizar a massa e reajustar os parâmetros. Então, com a supersimetria, o problema dos escalares parece que ficou resolvido. Então, a supersimetria, nesse sentido, né, ela é uma simetria que protege as massas dos escalares, porque basicamente ela vai fazer com que ela resolve, na verdade, o problema da naturalidade. Né? Então, naturalidade estabelecida com a supersimetria. Mas isso eu estou colocando só agora como assim, uma motivação, mas na verdade não chegou a supersimetria por causa disso. Na verdade, a supersimetria, como nós estamos vendo, ela está nascendo, né, ligada ao setor de cones de luz. Na verdade, ela traz uma discussão sobre os férmions. Então, por trazer uma discussão sobre os férmions, né, e pelo fato da supersimetria também estar ligada naturalmente à gravitação, porque ela, na verdade, traz para nós as transformações gerais dos diffeomorfismos. Então, a questão era como compatibilizar supersimetria, férmions e gravitação. E aí a gente viu que para introduzir férmions em contato com o grupo de diffeomorfismos, a gente só pode introduzir via o chamado grupo de estrutura, que é o grupo de simetrias, né, locais. Então, nós vimos na aula passada que era natural, num espaço-tempo com métrica local, a gente poder fazer essa reparametrização da métrica, quer dizer que essa métrica aqui ela é derivada, na verdade, né, de um conjunto de campos a partir da métrica plana e fazer essa passagem daqui das chamadas debynes ou field-bynes, não importa, para a métrica. E aí, isso aqui, naturalmente, essa relação entre a métrica
nas coordenadas curvilíneas e as filbais, essa relação aqui tem uma simetria de rede intrínseca, que é a simetria de Lorentz local. Se a gente estiver falando de um espaço de dimensão D, ela tem uma simetria SO1 D-1 local. E a gente pode introduzir aqui as matrizes de Lorentz, como a gente falou, o lambda aqui, né? Bota aqui um lambda transposto, lambda transposto, lambda transposto, e aí a métrica fica invariante. Então essa relação aqui, ela é invariante, né? Aqui, se a gente fizer transformações de Lorentz locais, ou seja, eu posso trabalhar com novas filbais, né? Epsilon A, Epsilon A, X. Então diferentes filbais, naquele ponto, vão dar a mesma métrica. Então tem uma simetria de Lorentz local. E aí, por ter uma simetria de Lorentz local, na verdade, o que a gente está fazendo, então, para introduzir Fermi, a gente precisa fazer uma formulação de Young-Mills da gravitação, né, baseada, então, a presença dos Fermi. Nos obriga, né? Nos sugere que tenhamos partir para Então a gente está fazendo um Young-Mills, né? Um Lorentz local. Eu acho que eu tinha falado com vocês também, não sei se foi nesse curso ou no outro, e tem uma referência muito boa sobre esse assunto, que é a referência, eu diria que básica, a referência clássica, a referência fonte, que é o paper do professor Peebles, né? Que está publicado no Journal of Mathematical Physics de 61. Então, o Peebles de 61, ele retoma o trabalho do Luciano de 56, que não é muito claro, na verdade, mas o trabalho do Peebles de 61 é muito esclarecedor, que é quando ele faz justamente a teoria, ele formula a gravitação como uma teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz, né, do grupo de Lorentz local. Então, tá. Então, essa a gente tinha chegado aqui, e eu já tinha falado, bom, já que nós estamos, deixa eu apagar aqui, já que nós vamos estar falando de uma simetria de Lorentz local, os elementos que nós temos à disposição já é esse conjunto de campos aqui, né? Vou colocar aqui as filbais e as suas inversas. A gente adota sempre essa convenção. A filbai natural, né? Que é essa aqui, a gente parte dela por causa justamente, acho, do elemento de linha, né? A gente tem lá o nosso dx, derivar em relação ao x-mia, derivar em relação às coordenadas planas locais e derivar na regra da cadeia aí, em relação às x. A gente faz uma transformação de coordenadas. E é aqui, então, que a gente introduz as filbais. Então, a gente está dizendo que derivar em relação ao x-mia em relação a x mi, isso está certo, então isso aqui é o BI, está certo, isso aqui é o nosso BI, e a DA. Então a filbai é introduzida desse modo. Então a gente mantém essa convenção de, para não ficar carregando E a menos 1, a gente troca a ordem dos índices, até por causa dessa relação, né? A gente basicamente escreve assim, mi a vezes a mi, não delta mi, que é a identidade. Esse cara aqui é o inverso disso. A gente mantém essa convenção como todo mundo faz. Normalmente a gente chama de E o determinante da métrica, né, que é o nosso E, que é o determinante. Esse E que normalmente aparece nos elementos do bolo, por definição, é o determinante
constante da Filbay original, não o determinante da inversa da Filbay. Então é a menos 1, que é o determinante da inversa, né, que é o inverso do determinante. Só para lembrar a notação aqui. Bom, e aí a gente tinha falado que, já que nós temos uma simetria de gate local no grupo de Lorentz, então nós precisamos introduzir um campo de gate. Nós tínhamos pensado assim, a nossa parametrização para as transformações de Lorentz local vão ser as transformações padrão. Por exemplo, na representação vetorial, a gente vai tomar que as matrizes do grupo de Lorentz adquirem vamos adotar essa convenção aqui sobre 2, os parâmetros da transformação de epsilon a b e os geradores do grupo de Lorentz local. Bom, nós tomamos então esses geradores na representação vetorial. Tem livro que não adota o I, mas aí é só uma definição, porque aí a gente vai mudar os elementos de matriz. Quer dizer, nós que estamos adotando o I, então para nós, os elementos de matriz, de geradores, na representação vetorial, que vai ter menos I, nós vamos de delta de CA, de BD, de AD, delta de CD. Então, para nós é isso aqui. Então, esse menos I vem para compensar esse I aqui, claro, dá uma transformação de Lorentz real. Isso a gente está dizendo aqui. No espaço tangente, né, a variedade, as transformações de Lorentz local são dadas desse modo aqui. Isso aqui vale para Filbay também. Então, Mi, A, a gente faz aquela transformação aqui que a gente fez, né? Tá? Filbay transformada, lá em lambda, então, quer dizer, a Filbay, ela tem esse índice, né, de Lorentz interno que vai sofrer essas transformações aqui. E a nossa álgebra do grupo de gauge é essa aqui. Os comutadores dos geradores, né, sigma B, por exemplo, com sigma CD, I, KD, sigma BC, então, essa aqui é a álgebra de Lie do nosso grupo de gauge, SO1D-1. Na representação vetorial, a gente tem aquilo lá, e na representação vetorial, a gente tem o sigma B, na representação, essa aqui é a representação vetorial. Representação exponencial é menos I sobre 4, gama A, gama B. Lembrando também, né, a vocês, que é sempre bom referir as matrizes gama no sistema plano. Então, as nossas matrizes gama original da álgebra de Euclides são essas aqui, gama A, gama B, duas vezes, AB, matriz e identidade. Né? Dependendo do grupo, essa identidade vai ser elevada a 2 elevada a T sobre 3. Né? Bom, tá lá. Agora, a gente pode também projetar as matrizes gama, né, em termos dos índices coordenados, usando justamente a inversa da Filbay. Então, a gente pode escrever isso aqui, esse modo aqui, e aí sai daqui que a álgebra seria gama Mi, gama Ni, que agora o gama Mi e gama Ni dependem de X via Filbay. Então, essas matrizes são as matrizes constantes, né, do espaço de Minkowski, que é tangente à variedade. Mas essas matrizes aqui adquirem dependência em X. Eu estou falando isso com cuidado, porque às vezes a gente tem que fazer uma derivada em relação a gama. Aí, se gama tiver uns índices flat, gama é constante, não tem derivada. Mas se gama tiver algo desse tipo, né, quer dizer, dni do gama A, obviamente que isso aqui é zero, essas matrizes estão constantes. Mas dni
do gama mi é diferente de zero. Por quê? Porque aqui dentro vive uma inversa de Filbach. Então eu tenho uma dependência em x aqui. A métrica, essa álgebra de Clifford aqui, né? Ela está referida agora à métrica não trivial do espaço-tempo. Então, só para lembrar esses detalhezinhos, a gente vai no embalo, né? Está acostumado com matrizes de gama constante, mas as matrizes são constantes só quando referidas aos índices flat, que é onde eu tenho originalmente a minha álgebra de Clifford, é onde eu assento os meus espinores. Quer dizer, os espinores, então, eles são emprestados, né, para o espaço-tempo de base via Filbach. Então, a álgebra de Clifford chega no espaço-tempo de base via Filbach. Então, só para lembrar, então, nós temos uma transformação de Lorentz local. Então, lá já sabemos da nossa metodologia de Yang-Mills, né? Então, quando a gente tem uma transformação de gauge local, vamos dizer, com parâmetros ômega, então a gente associa a essa transformação local campos de gauge que têm os mesmos, né, campos de gauge, então, são vetoriais e que têm os mesmos índices. No nosso caso agora, o nosso parâmetro nós chamamos, sei lá, ômega AB. Então, o nosso campo de gauge vai ser um campo de gauge que vai ter o índice vetorial e aí aqui os índices do grupo interno. Então, esse objeto aqui vai se comportar como um conjunto de campos vetoriais, né, com valores, né, na representação junto do grupo de Lorentz, né, que são os campos vetoriais que é o setor de Yang-Mills da gravitação local associada a S ômega. Então, a gente tem esse campo de gauge aqui. A gente já falou na aula passada, que claro, é a transformação. Então vamos só colocar. Então, nós vamos ter. Então, os nossos campos de matéria são referidos, então, as representações que vão associar os campos, né, os campos em geral, sejam campos de matéria, campos de gauge, são campos que são todos definidos em relação ao grupo de Lorentz local. O grupo de Lorentz local ele vai ter as representações, né, redutivas associadas a ele. Se a gente estiver falando, no caso especial, de 4 dimensões, a gente vai falando do S13, né? Então a gente sabe que a gente tem aquelas representações caracterizadas por dois operadores de Casimir, que são inteiros ou semi-inteiros, né? E aí a gente tem as representações dos campos escalares, temos os campos fermiônicos, aí vamos ter os campos vetoriais, né? Campo vetorial, sempre tudo referido a esse grupo aqui. Aí posso ter, por exemplo, um campo tipo Harita-Schwinger, né, que é um campo com índice vetorial, com índice fermiônico, e posso ter um campo que tem, por exemplo, dois índices simétricos. Então, basicamente, essas são as representações que a gente tem do grupo de Lorentz tradicional, representações com diferentes spins, né? Então, se a gente for fazer a derivada covariante agora, então esses campos aqui, eles não são neutros, segundo esse grupo aqui. Sei lá, vamos pegar esse campo aqui, qual é a transformação, né, de Lorentz local? Então, se eu tiver esse campo aqui, a alfa de x, né, eu vou fazer uma transformação de Lorentz local. Então, esse é o B local. Então, local, né, nós não estamos mudando a coordenada x. A coordenada x é a coordenada base, né? Nesse ponto x eu tenho o meu espaço tangente. Eu estou fazendo as transformações aqui sem mudar o ponto x. Eu não estou fazendo o diffeomorfismo, porque o diffeomorfismo ele muda as coordenadas do espaço de tempo base. Aqui não, eu estou fazendo uma rotação do ponto x, uma rotação no plano tangente naquele ponto. Então, esse campo aqui vai em pequenininha, a alfa de x, né? E aí a transformação de Lorentz local. Vamos ter a transformação referida a esse índice aqui, lambda, vou colocar assim, A, B. E vamos ter a transformação referida a esse índice aqui. Vamos chamar, sei lá, de S, alfa, beta. Claro, tudo no ponto x, né? Atuando no I, A, beta, assim. Deixa eu botar para ver se é esse campo. Vou botar isso contra a variante. Então, o índice tipo Lorentz, o índice tipo espacial, espaço-tempo, e o índice espinorial. Então, o índice espaço-tempo e o índice espinorial.
essa matriz aqui, nós conhecemos, né? Aquela matriz lá, com aqueles geradores na representação vetorial, e essa matriz aqui é a nossa matriz fermiônica. Essa matriz aqui para nós, exponencial de I sobre 2, sei lá, ômega CD, e menos I sobre 8, então vai ficar menos I vezes I dá 1, dá 1 oitavo. 1 oitavo de ômega CD, comutador de gama C com gama D. Então, essa aqui é a transformação de Lorentz vista no índice espinorial, no grupo de Lorentz local, e essa aqui é a transformação de Lorentz vista no índice espaço-tempo também, do plano tangente. Então, é só para a gente ter uma ideia. Então, esse campo, por exemplo, ele carrega dois números quânticos do grupo de Gauge. Esse campo aqui carrega, por exemplo, um número quântico, só está na representação vetorial. Esse está na representação espinorial. Então, a nossa derivada covariante agora, que vai ser definida através desse campo de Gauge, ela vai ter que trazer para nós essa informação. Então, se eu pegar, por exemplo, a derivada covariante de um campo escalar, o campo escalar é neutro, segundo Lorentz. Tem a representação dele, é a representação trivial. O gerador é zero. Então, todos os geradores são zero, então essa derivada vai coincidir com a derivada usual. Se agora, por exemplo, a gente pega um campo de natureza fermiônica, inicial, vou colocar assim, então isso aqui vai dar para nós, derivada covariante usual, só que agora o campo de Gauge, vou colocar assim direto, né? Teria agora o nosso I sobre 2, constante de acoplamento, aí aqui os campos de Gauge, álgebra de Lie, geradores, elementos de matriz atuando no nosso objeto. Então isso aqui seria um campo fermiônico. Aí lembrando agora, nessa representação dos ferros, isso aqui é menos I sobre 4, então vai ficar aqui, né? Lembrando que isso aqui é menos I sobre 4, comutador de gama C com gama D. Então, isso aqui vai dar para nós, ó, automaticamente, vai ficar 1 oitavo de ômega mi CD, comutador de gama C com gama D, alfabeto, né? Claro, elemento alfabeto, representador, e aqui obsidiano. Então, estou só abrindo aqui em termos de. Não precisava nem botar isso, poderia, se quiser, omitir esse índice, omita esse índice e omite esses índices aqui. Mas aí está implícito que tem o mix, né, das componentes espinoriais. Isso aqui vai ser importante para nós, porque, basicamente, na hora, né, lembrando que a ação de Dirac é psi barra I, gama mi, d mi, psi, então, claro, no espaço plano normal. Eu tenho uma matriz gama que vem do termo cinético, mas na hora de covariantizar essa derivada, eu vou introduzir aqui um comutador de matrizes gama. Então, na verdade, eu vou ter o produto de 3 matrizes gama. E é isso aqui que vai ser crucial depois, porque é isso que vai se acoplar com a torção do espaço-tempo. Eu estou só adiantando isso. O acoplamento fermiônico, ele já adianta para nós, né? Daqui desse termo aqui, combinado com o termo em gama, que está na ação normal, na ação do termo cinético de Dirac, ele vai trazer para nós o acoplamento com a torção do espaço-tempo. E é claro, isso aqui é o campo de Gauge que está fazendo essa mediação, a conexão de spin. Então, a conexão de spin, o nome está dizendo, ela faz a interação gravitacional pelo spin, não pela massa. Está em jogo aqui, o número quântico que está em jogo aqui é o spin. Claro que todos esses campos têm energia, tem tensor de energia momento, tem distribuição de energia, que isso vai se acoplar depois com métrica. Mas é só para... Essa a gente, quando está no formalismo de primeira ordem, e vai depois fazer a conexão com o formalismo métrico, a gente fica meio assim, perdido nos conceitos, né? Porque, de repente, a gravitação a gente sempre aprende. A gravitação é uma formulação, é uma interação ligada à massa, ou no sentido relativístico, ligada à energia. O número quântico que está em jogo é a energia, o tensor de energia momento, se acopla com a métrica do espaço-tempo. Aqui, a gente não está vendo em nenhum momento a energia, nem a massa. A
gente está vendo o spin. Então o spin é que está fazendo isso que tem a conexão de spin, então, o campo que está fazendo a interação, que vai representar a interação gravitacional do spin, mas a gente ainda vai ver que falta um outro conjunto de campos de Gauge que depois vai entrar, a gente está vendo, não viu nada ainda da métrica. No momento a gente viu que a métrica, a relação entre a métrica e a Filbin define para nós uma simetria local. Agora a gente precisa buscar, saber se esse é o conjunto de todos os campos de Gauge que a gente tem. Então, isso aqui a gente faz para qualquer campo. Se a gente quiser, por exemplo, pegar o campo de spin 3 meios, né? Pegar o campo vetorial, por exemplo, eu posso pegar alguma coisa desse tipo aqui. Então, esse campo aqui é um campo vetorial definido com os índices, né, do espaço. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente vai seguir o mesmo procedimento aqui. Vai ter aqui sempre o mesmo procedimento. Elemento aqui, os geradores do grupo de Lorentz, e agora aqui os elementos de matriz. A, B, A, B. E aí agora nós sabemos que esses objetos aqui são menos I, delta de AC, eta de DB, menos eta de CB, delta de AB. Lembrando que esse objeto aqui é antissimétrico, tem um menos I daqui, que vai cancelar com I daqui, vai dar um fator 1,5. Mas aí esses dois elementos de matriz, esses dois termos do elemento de matriz que vão aparecer aqui, vão se somar duas vezes devido à antissimetria desses dois índices. Então esse termo aqui vai acabar virando, o I desaparece, ele vai ficar G, ômega mi, A, B, A, B. Então, depois que a gente substitui os elementos de matriz aqui. Então, a interação, tá aqui, a conexão de spin, se acoplando diretamente com o campo, um bóson vetorial, esse campo vetorial. Então, essa é. Claro, o spin está implícito aqui. Esse gerador aqui são os geradores do grupo de Lorentz, são os geradores do spin, são os geradores dos boosts e das translações. Então, quer dizer, a conexão de spin, o número, quer dizer, o gerador que ela carrega consigo é o gerador das transformações de Lorentz local, portanto, o spin, né, os boosts e o spin. Automaticamente a interação é essa aqui. São esse número quântico que está em jogo, são os dois números quânticos do grupo SO13, no caso, 4 dimensões. Se a gente quiser, por exemplo, depois da gravitação, vai ser importante pegar o campo, por exemplo, gravitino. Então, como é que fica a derivada covariante dele? É só observar. Então, de novo, né, a gente vai ter derivada covariante de um campo que tem, então, o índice vetorial, o índice fermiônico, né? Vai ter já essa derivada covariante. E aí a gente sabe que esse objeto está numa representação que é o produto tensorial de duas representações. Ele está pegando a representação meio-meio do grupo de Lorentz, que é a representação do vetor, e fazendo o produto tensorial pela representação fermiônica, vamos dizer que seja um fermo tipo Majorana, geral, vamos dizer que seja um fermo que é meio zero mais zero meio. Então o que nós estamos fazendo é um produto tensorial de duas representações. Quando a gente multiplica duas representações tensorialmente do grupo, o gerador que vai comandar essa representação tem sempre essa estrutura. É a identidade da primeira representação vezes o gerador da segunda representação, vamos colocar aqui, então, vamos dizer, da representação, a identidade vetorial, vezes o gerador exponencial, mais o gerador na representação vetorial, tensorial, a identidade na representação exponencial. Isso aí é o produto tensorial, né, de duas representações do grupo, ela trabalha com esse gerador, o gerador da primeira, quer dizer, como a álgebra ela fica só nos geradores, né? Então vai ser a identidade do primeiro vezes o gerador da segunda e a identidade, o gerador do primeiro vezes a identidade da segunda. Então isso mostra que, devido ao produto, esse campo está no produto tensorial de duas representações, ele vai ter dois termos, porque, na verdade ele vai ter isso aqui, ômega mi, AB, sigma AB,
esse sigma B é da representação produto tensorial. Só que esse gerador, então, como ele está na representação produto tensorial, né, do vetor pelo espinor, ele vai se quebrar em dois. Então, nós vamos ter dois termos com a conexão de spin. A conexão de spin se acoplando com o gerador de uma representação, mais a conexão de spin se acoplando com o gerador da outra representação. E a representação, vamos dizer assim, seria o que? Voyeur, a representação que é passiva, assistente, sei lá, ela vai ser o delta de Dirac, vai ser o delta de Kronecker, perdão. Então vamos colocar aqui como é que ficaria isso aqui, para simplificar. A derivada usual. Então, o primeiro termo agora, vamos pegar então esse termo aqui, a conexão de spin vai se acoplar com o gerador da representação vetorial. Então, nós já sabemos como é que a representação vetorial funciona. Então, vai aparecer aqui, quer dizer, apareceria aqui isso aqui, né? Apareceria assim, mais I sobre 2. Eu estou colocando isso porque para alguns isso pode ser novo. Vou colocar mais I sobre 2, G, ômega mi, por exemplo, aqui. Como eu já estou usando o índice A aqui, vamos trabalhar com o CD. Ômega mi CD, sigma CD, a representação vetorial. Então, uma representação vetorial vai ser esse gerador aqui, A, B, aqui, B, alfa. Então, como eu falei, esse índice aqui é o índice assistente, né? O índice que está só vendo, ele está passivo aqui. Esse primeiro termo, é isso aqui, na representação espinorial, eu tenho delta, ele tem entidade. Então, é como se eu tivesse delta, alfa, beta, que beta. Então, que alfa. Então, a conexão de spin, na verdade, está se acoplando só com o setor vetorial, com a representação vetorial. Agora, eu teria esse lado, onde vai ser o contrário. Quem vai ser o índice assistente, que vai ficar passivo, vai ser o índice vetorial, e a conexão de spin, ela vai fazer o mixing com as componentes tensoriais, com as componentes espinoriais. Então, se eu fizer, essa derivada covariante agora, ela vai ter aqui mais I sobre 2, né? G. Aí, bom, vai ser aqui, de novo, vou botar só aqui CD, sigma CD. Aí agora eu vou ter aqui índice alfa, beta. E aí o meu índice A seria um delta AB, seria alguma coisa desse tipo, delta AB que B. Então, é o índice da representação da identidade vetorial. Então, você vai colocar aqui A, o A muda. E o B, o beta, sente a interação. Então, é exatamente como a gente tem, por exemplo, no modelo de Salang-Schreiber, né? A gente tem, por exemplo, o campo de Higgs, né? O campo de Higgs, ele é um dublete de SU2, mas ele tem uma carga do U1, do isospin. Então, por exemplo, a derivada covariante, né, da teoria eletrofrágil, atuando no campo de Higgs, ele vai pegar o dublete de SU2, então ele vai se acoplar com a conexão o campo de gauge de SO2 e vai acoplar com o campo de gauge do 1. É a mesma coisa aqui. Só que aqui eu tenho, quer dizer, o meu grupo de gauge é esse. Então, o meu campo tem duas, né? Meu campo tem duas representações. Então, o que está acontecendo aqui? Só que aqui eu tenho um grupo de gauge único, mas o meu campo, ele tem índices, quer dizer, ele tem números quânticos ou cargas, né? Correspondentes a duas representações diferentes. Então, ele vai interagir por essa carga e vai interagir por essa carga, mas sempre, claro, com a mesma conexão de spin. Aí aqui nós já sabemos, isso aqui vai seguir exatamente esse padrão aqui. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar G, ômega mi, AV e B. Então, é o primeiro termo. E depois o segundo termo vai seguir exatamente esse padrão aqui. Vai ficar o menos I, vai ficar mais 1, então vai ficar mais o menos I com I dá 1, né? Então vai ficar mais 1/8 do G. Aí vamos ter aqui a conexão de spin, ômega mi, CD, matrizes aqui de Dirac, gama C, gama D, gama aqui, alfa, beta, e aqui
seria a derivada covariante colocando essa representação. E finalmente, se a gente quiser fazer a outra, se eu quiser pegar um campo que, por exemplo, tenha as duas, né, os dois índices vetoriais, né, é só seguir o mesmo padrão que esse aqui do G. Então vai ficar DI, né, acima de um HB, mais ômega mi AC HCB, mais ômega mi BC HC. Então cada índice se acopla com a conexão de spin de acordo com a sua representação. Esse cara aqui são duas representações vetoriais. Então é como se fosse a identidade da primeira vezes o gerador da segunda, mais o gerador da primeira, tensorial, identidade da segunda. Então é por isso que cada índice vai trabalhar separadamente. A sistemática é essa. Então essas seriam as derivadas covariantes, né, dos campos referidos. Né? Então a gente vai pensar que a gente está, quando for construir alguma coisa, a gente vai pegar campos que são representações do grupo de Lorentz local. É exatamente como a gente faz nas teorias de Gauge. Quer dizer, os campos, né, eles são representações do grupo de simetria. Então a gente tem as representações, então a gente associa cada representação que está associada, você dá um campo, né, com essa representação. Então os campos vão estar em representações do grupo. Aqui é a mesma coisa, o grupo que está em jogo é o grupo de Lorentz local. A gente vai pegar os campos pelo grupo de Lorentz local. Só que nós temos um elemento, diferentemente das teorias de Young-Mills, as teorias de Young-Mills nos colocam no grupo de simetria que não tem nada a ver com espaço-tempo. Só que no nosso caso, o grupo de simetria, ele é, na verdade, um grupo do espaço-tempo, né? Só que no plano tangente à variedade. Então, essa filmagem, ela está fazendo esse trabalho para nós. Ela está me conectando a alguma coisa que está na variedade de base com o espaço tangente. Quer dizer, a Filbine, ela faz essa ligação, né? Quer dizer, ela estabelece, vamos colocar assim, né? A conexão entre o espaço-tempo base, vamos colocar assim, né? E o próprio grupo de simetria. Esse é um padrão que não acontece com o Young-Mills. Para Young-Mills eu fico só no grupo de simetria. Eu não tenho algo que me faz essa conexão do espaço, quer dizer, os números quânticos do grupo de Young-Mills, quando eu pego um campo de matéria, né, sei lá, pego um campo fermiônico, né, com um índice, sei lá, de uma certa representação de cor. Então esse índice aqui está no espaço do SO3. Eu não tenho como conectar SO3 com as coordenadas espaço-temporais. A conexão está aqui. Meu campo é local, mas ele carrega um índice de SO3. Aqui eu consigo estabelecer, se eu pegar o meu campo fermiônico, né, vamos dizer, psi-alfa, né, eu vou conseguir estabelecer. Esse índice aqui está referido a Lorentz local, mas eu consigo estabelecer uma relação entre o que é Lorentz local e o que é espaço-tempo pela Filbine. Então a gente tem uma novidade aí, né, que é muito característica da gravitação, que não é característica das demais interações, que é a Filbine, que a gente poderia pensar, esquece Filbine. Mesmo que eu tivesse dito, nós não chegamos a Lorentz local, digamos que a gente não tivesse feito o que a gente fez aqui. A gente chegou ao Lorentz local pela relação entre a métrica, né? Quer dizer, a métrica vista em dois sistemas de coordenadas diferentes, nas coordenadas locais e nas coordenadas flat do espaço tangente. A gente chegou à conexão da métrica com a métrica plana via jacobianos da transformação que a gente identificou como as Filbines. Aí viu, tem uma simetria local, mas digamos que não tem nada disso. Exercício, vamos dizer, fazer um curso de Young-Mills, exercício. Construa um grupo, uma teoria de Young-Mills, uma formulação de Young-Mills para o grupo de Lorentz local. Então, Lorentz local. Então, se eu vou fazer Lorentz local, não esquece tudo. Então, a gente sabe, Lorentz, parâmetros, né, ômega AB, geradores,
sigma aqui. Então eu sei que eu vou ter que pegar os números quânticos dos meus parâmetros e trazer para o campo de Gauge, sei lá, vamos chamar de campo de Gauge, a minha B. Então, vou fazer uma teoria de Gauge assim, com essa formulação. Muito bem, só que a diferença agora é que esses índices aqui são índices espaço-temporais do espaço tangente. E esses índices aqui são índices espaço-temporais das coordenadas curvilíneas de base. E eu posso projetar um espaço no outro, se eu tenho o espaço-tempo aqui, né? Em curvas definem vetores tangentes. E esses vetores tangentes vivem desse espaço tangente. Então, um vetor da variedade, ele pode ser projetado num sistema de coordenadas curvilíneas ou num sistema de coordenadas locais, que é o que faz a Filbin. Então, a Filbin agora, ela entra como um elemento que vai estabelecer uma relação entre esse índice e esse índice. Na teoria de Young não tem. Se aqui é cor, se aqui é isospin, se aqui é hipercarga, não tem nada a ver com isso. Mas agora, no caso do Lorentz local, a Filbin mostra que esses dois índices, um sabe do outro. Então, essa que é um pouco a diferença que a gente tem que levar em conta. Então, vamos ver o que mais que a Filbin pode fazer. Então, a Filbin, ela faz essa projeção. Então, então, a gente viu as transformações de Lorentz local, nós já entendemos. Elas vão atuar nos campos, quer dizer, a SO13 local, agora estou falando de 4 dimensões, né? O SO13 local, ele é uma transformação que não vai mexer no ponto X. Eu vou pegar o meu campo, eu pego esse campo aqui, que é uma representação genérica do grupo de Lorentz. Então, se eu fizer uma transformação nele, se eu botar aqui um Lorentz local, ele vai num filinha de X. Eu não toquei na coordenada, eu não fiz uma translação, eu não mexi na coordenada, eu fiz tudo naquele ponto, eu mexi só no espaço tangente naquele ponto. Então, está aqui a essência da coisa. Aqui eu tenho o meu Lorentz local, a minha transformação de Lorentz local, os ômegas de X, né? Isso aqui, obviamente, atuando no meu campo φ de X. Então, tudo no mesmo ponto. Mas agora, eu posso fazer também translações na variedade. Então, a gente pode fazer essas transformações aqui. Eu tenho uma variedade curva de base. Então, eu posso fazer uma transformação que seja o que a gente chama de um difiomorfismo, né? A métrica, ela está associada, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente esquece que tem Filbin, vamos pensar só na métrica, vamos pensar só no formalismo métrico. Então, nós temos a métrica. A métrica, ela é um tensor sobre o que nós chamamos de transformações gerais de coordenadas ou de fiomorfismos. Né? A métrica, né? Então, se nós pegarmos a métrica GI de X, né? E fizermos aqui o fiomorfismo, então a gente vai ter uma métrica G', I, X', que é dx capa, dx' ali, dx lambda, dx' ali, g total. G capa lambda de x. Então essa aí é o que a métrica vê, né? A métrica, vamos dizer, em princípio, dentro da métrica está escondida uma estrutura local, que é a estrutura das Filbins. Mas se a gente olhar a métrica, vamos dizer, macroscopicamente, não tiver essa informação microscópica sobre a métrica, a gente vai olhar a métrica como na teoria de Einstein. A métrica é um tensor, né, sobre transformações gerais de coordenadas ou de fiomorfismos, se transforma assim e não importa o que está dentro dela. A diferença do formalismo de primeira ordem é que ele percebe uma estrutura mais microscópica da métrica. A métrica tem algo mais elementar, que é a Filbin. E é essa Filbin que vai fazer, quer dizer, essa Filbin que está aí que vai ditar, que tem uma simetria. Quando eu faço essa transição da métrica para a Filbin, aparece naturalmente a simetria de Lorentz local. Mas se nós não estivermos fazendo isso, a gente tem só a métrica. É por isso que às vezes a formulação de Einstein da gravitação, que é a primeira formulação, que é a que deu certo, é que previu ondas gravitacionais, previu buracos negros, ela não é tão microscópica. Ela é uma formulação muito boa, mas vamos dizer assim, para uma gravitação de natureza mais macroscópica, porque ela não está interessada nos processos, por exemplo, mais elementares, onde agora, né, quando eu passo para a Filbin, quando eu vejo que a métrica tem uma estrutura microscópica, que é das Filbins, e essas Filbins
elas estão associadas a uma simetria local, essa simetria local ela vai me dizer quais são as características, né, dos campos que estão interagindo gravitacionalmente. Eu vou ver mais física por causa da Filbay. A Filbay me dá uma simetria, a simetria me dá uma conexão de spin, e eu, como nós já fizemos nos casos anteriores, a gente viu que cada campo tem um número quântico segundo essa simetria local. Então a gente não está descrevendo assim, a gravitação de uma forma completamente macroscópica. A gente está interessado no detalhe microscópico da gravitação. Por exemplo, se a gravitação é gerada por uma distribuição de matéria, massa, energia, a pergunta é, no formalismo métrico, como está ali, eu tenho lá a métrica e a distribuição de matéria. Pouco me importa se a matéria tem spin meio, ou se a matéria tem spin zero, ou se a matéria tem spin 1. Ela não está interessada nesse detalhe. Mas quando a gente começa a olhar a gravitação pela Filbay, a Filbay te coloca em conexão, né? Te coloca em conexão com uma simetria que vai distinguir os spins dos campos. Então, eu vou fazer gravitação por uma distribuição de matéria escalar, ou por uma distribuição de matéria espinorial, uma distribuição de matéria vetorial, ou uma distribuição de matéria tensorial. O detalhe da interação começa a ficar mais perceptível. Então, a gente diz, nesse sentido, o formalismo de primeira ordem é melhor para descrever uma gravitação mais microscópica. Macroscopicamente, o formalismo métrico funciona bem. Mas a gente sabe hoje que a gravitação é muito mais do que a gravitação de Einstein. A gravitação de Einstein é uma primeira aproximação muito boa. Agora, a nível microscópico, né, se a gente quiser falar da interação gravitacional mais microscopicamente, a gente precisa, então, fornecer mais elementos e aí a gente tem mais tem mais detalhes físicos. Então, vamos colocar, as duas coisas podem ser equivalentes numa certa situação, mas podem não ser equivalentes. Quando eu estou lidando com férmions, a formulação métrica e a formulação de primeira ordem não coincidem. A formulação de primeira ordem dá mais informação. Quando eu estou lidando, por exemplo, com campos escalares, na cosmologia a gente está muito interessado em grandes distribuições que a gente representa por campos escalares. Então, os dois formalismos coincidem. Mas se a gente agora começa a introduzir férmions, os férmions vão fazer com que esses dois formalismos não necessariamente coincidam. A gente vai ver, aqui talvez alguma ou duas aulas, que a gravitação de Einstein pura, ela vai dar torção zero. E é uma consequência das equações de movimento. Então, torção zero não é uma imposição, é uma consequência dinâmica do sistema. E aí, tudo bem, no entanto, faz trabalhar em primeira como segunda, como primeira ordem, como no formalismo métrico. Mas quando eu introduzo férmions, a gente viu, né, pela estrutura da derivada covariante dos férmions, ele vai se acoplar com um objeto que não é a métrica só do espaço-tempo. Ele vai perceber um outro elemento que o espaço-tempo tem, que é a torção. E aí, o férmion, ele se acopla com a torção do espaço-tempo. Então, ele vai ver mais coisa do que a pura gravitação de Einstein, que é a gravitação que só é métrica. Então, isso que eu estou querendo chamar a atenção. Às vezes, a gente tem formulações, dependendo, se não tem férmions, por exemplo, a chance das duas formulações serem perfeitamente equivalentes é muito grande, apesar de que nem sempre. Vai depender se eu tenho derivadas, se eu tenho curvaturas, termos de curvatura superior. Tem muitas nuances que nem sempre fazem com que os dois formalismos sejam equivalentes. Mas, se a gente está trabalhando sem férmion, com campos de matéria, uma gravitação dada pela gravitação de Einstein tradicional, as duas coisas coincidem. Mas só estou chamando a atenção porque, como nós estamos interessados, né, numa visão mais microscópica da gravitação, porque a gente está chegando na gravitação pela supersimetria. A supersimetria é uma simetria de altas energias, então a gente está mais preocupado de olhar a gravitação do ponto de vista microscópico. No fundo, a gente quer ver a gravitação quântica, não a gravitação macroscópica. E aí vai fazer diferença, está no formalismo ou no outro. Inclusive, se não está no formalismo, se eu estou no formalismo métrico, eu não tenho como introduzir férmions. Os férmions não pertencem a nenhuma representação no grupo de diffeomorfismo, no grupo de transformação geral de coordenadas. Eu não consigo, né, o férmion não tem índice no espaço. Então, eu não consigo fazer uma coisa desse tipo. Se eu tivesse um cilinha alfa de x',
colocar aqui um jacobiano, que é o dx sobre dx', eu não tenho como contrair esse índice aqui, unir o índice daqui, porque esses índices são espaços temporais. O grupo de geomorfismo, a matriz é essa aqui. São dois índices locais, são dois índices coordenados. Então eu não tenho como colocar o Fermi. O Fermi tem uma outra categoria de índice que nós não vemos aqui. Então os Fermi são neutros, segundo as transformações gerais de Born-Haber. Eles são uma representação trivial. Aí eu estou perdendo informação. É isso, eu estou só quero chamar a atenção para esse aspecto que é conceitual. Bom, muito bem, então a nossa métrica está aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nessa transformação aqui, em caráter infinitesimal. Então vamos dizer que a gente faz uma transformação de x' mi, vai ser, só quero chamar a atenção rapidamente disso aqui, x' mais um si. Então nós estamos fazendo agora enfiomorfismo, que são translações locais. Então vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Então nós temos aqui o g' mini de x', que é x mais si. Vou omitir os índices aqui. Igual. Esse jacobiano aqui, quer dizer, a inversa dessa, em nível infinitesimal, dentro da aproximação infinitesimal, eu posso escrever x' é x' mi menos si de x. Mas se esse parâmetro aqui é infinitesimal, quer dizer, esse x aqui, na verdade, seria um x' menos si. Então, se eu fizer essa expansão aqui, eu vou gerar um termo que é de ordem xi ao quadrado. Então, para efeitos de primeira ordem, né, de transformações infinitesimais, a gente pode escrever essa relação assim. Tá? Porque o termo difere x' de x vai me dar o infinitésimo de segunda ordem. Então, esse jacobiano aqui eu posso escrever como sendo delta, né, derivada de xk em relação a x' mi, é um delta de k mi, menos a derivada em relação a x', derivar em relação, posso pegar essa relação, essa aqui vai ser em primeira ordem, posso colocar assim, então menos a derivada de x' aqui em relação, de xk em relação a x'. Então é esse jacobiano aqui. Em primeira ordem eu posso escrever, no fundo eu estou dizendo isso aqui, esse objeto aqui, quer dizer, dxk, dx' aqui, vou colocar assim, dx' aqui, dxk, isso aqui tem que ser identidade, tem que ser delta de mi, né? Então, se esse objeto aqui é delta de mi kappa, vou colocar aqui, derivada x' em relação a xk, delta de mi kappa, mais a derivada kappa de si mi, esse objeto aqui, para dar esse termo aqui, ele vai ter que ser delta de kappa mi, mas em segunda ordem, eu posso botar aqui menos de mi do que esse cara. Se eu fizer esse produto aqui, eu vou ganhar exatamente esse cara com esse cara da delta, esse cara com esse cara, esse cara com esse cancela, e a diferença é o infinitésimo de segunda ordem, tá? Então é por isso que eu estou colocando a coisa assim. O inverso dessa matriz aqui é esse objeto que eu estou trabalhando só em primeira ordem do parâmetro, porque nós estamos interessados, né, na álgebra. A álgebra, então, ela é infinitesimal. Transformações infinitesimais. E aqui é a mesma coisa. Então vamos ter aqui um delta de lambda mi menos o dmi do psi lambda. E aqui o g kappa lambda. Só estou colocando. Então, quer dizer, a métrica, ela está vendo essa transformação. Aqui a gente pode fazer uma expansão. Então a gente pode escrever aqui g' mini de x, né? Mais aqui, fazendo a expansão de Taylor, aqui vai ficar, sei lá, um psi kappa dk atuando no g' mini de x. A expansão do lado esquerdo. Do lado direito, né, vamos ter aqui o primeiro termo, delta com delta vai dar o g' mini de k de x, né? Então, g' mini de x. Depois nós vamos gerar esse termo aqui com esse, vai ficar menos dmi psi kappa. E aí aqui vai ficar o g kappa mi, né? Esse delta aqui vai fazer significar lambda. E depois, eu peguei esse termo aqui com esse, eu vou colocar esse termo com esse aqui, vai ficar, vamos produzir aqui menos um dmi psi lambda. E aí o kappa vai ficar dmi lambda, né? Então, esses índices são fixos saturados, né? Vamos chamar esse índice lambda aqui de kappa. Então, a variação aqui, o infinitesimal,
vamos definir o nosso delta como sendo a transformada do campo tomada no mesmo ponto. G. E o delta para nós é G' mini de x menos o G mini de x. Então, isso aqui é o nosso delta G mini de x. O campo, né? Tomado no mesmo campo. Então, isso aqui vai produzir para nós menos dmi psi kappa g kappa ali, depois um termo semelhante aqui, menos dmi psi kappa gm kappa, e depois o termo de translação lá, menos psi kappa d kappa gm. Que aqui o G' difere do G por um infinitésimo de primeira ordem, então daria um infinitésimo de segunda ordem. Então, nesse termo aqui, como eu já tenho esse parâmetro infinitesimal aqui, eu posso identificar o meu G' nesse termo como G. Então, por isso que aqui aparece G e não G', a diferença seria já de segunda ordem. Então, a gente está observando o seguinte: tem alguma coisa aí que tem um flavorzinho de Young-Mills, que é a métrica, ela está tendo a sua variação através da derivada do parâmetro da transformação. O que caracteriza Young-Mills, esse termo aqui, não, esse termo aqui é um termo, vamos dizer assim, tipo homogêneo, eu tenho um parâmetro. Tá, então esse termo aqui é o termo tradicional de Young-Mills, é como se eu tivesse o ômega A, GA, Φ J, atuando no Φ J. Parâmetro gerador. Isso aqui é o gerador das translações locais. Nós fizemos uma translação local. O gerador das translações é a derivada. Então, aqui nós temos o parâmetro e o gerador. É o padrão, né, de um Young-Mills normal. Mas aqui eu tenho, esse é o parâmetro de um Young-Mills global. Mas aqui nós temos derivada do parâmetro. Então, a derivada do parâmetro está me dizendo que a métrica não deixa de ser, de uma certa forma, o campo de Gauge. O que caracteriza o campo de Gauge? É a transformação dele, né? Que caracteriza o campo típico de Young-Mills. Assim. O que caracteriza o campo de Young-Mills, basicamente, é o aparecimento da derivada do parâmetro. Então, a métrica, ela tem essa característica. Estou falando agora dos isomorfismos como translações locais. Agora, a Filbay está aqui. A Filbay, ela é neutra. Tá aqui, a nossa, vamos pegar aqui mais. A Filbay tem duas transformações características. Ela tem dois índices, ela tem dois números quânticos. Ela tem um número quântico, vamos dizer assim, que dá a ela um caráter de sentido de fiomorfismo, que aqui eu tenho um dxb, né? Lembra-se da Filbay, foi definida dessa forma, né? dxa dxb. Então aqui ela sente os difiomorfismos e aqui ela sente as transformações de Lorentz locais. Então ela tem, a Filbay, ela faz essa ponte para nós. Então a gente tinha a conexão de estudo, ela só mexe nas transformações de Lorentz locais. E os campos, né, definidos como representações do grupo de Lorentz local só percebem as transformações de Lorentz locais. Agora, mas eu tenho agora a Filbay que tem essa característica. Então, se eu fizer uma transformação, se eu fizer uma transformação de Lorentz local, então, Lorentz, não vou nem escrever local, é implícito, Lorentz local. Então, a gente vai transformar a Filbay. Agora, se eu fizer um difiomorfismo, difiomorfismo padrão, sei lá, que se capa, né? Ela vai
a x'. O diffeomorfismo toca nas coordenadas do espaço-tempo de base. Então isso aqui vai dar para nós d x capa d x' ni é capa a de x. Então a Filbari, esse índice aqui, ele não sente esse índice vai tão. Quer dizer, ela tem dois números quânticos, um de um grupo e o outro do outro grupo. Então esse índice aqui, ele é neutro para Lorentz local. E esse índice aqui é neutro para o diffeomorfismo. O diffeomorfismo não mexe nele, ele vai nele mesmo. Aqui é a mesma coisa, o índice μ vai nele mesmo. Ele é neutro segundo Lorentz local. Então essa transformação aqui, se a gente faz a mesma coisa que a gente faz, coloca o jacobiano aqui, a gente vai ter, aqui vai fazer a expansão, a gente vai ter que o delta é μ a x, né? Fazendo a expansãozinha aqui, fazendo o primeiro termo de Taylor, né? A gente vai ter aqui um dmi si capa capa x, né? E depois vamos ter um termo aqui que vai ser menos si capa d capa atuando no MA de x. Então esse termo aqui é o termo tradicional. Parâmetro gerador é o termo que apareceria mesmo numa simetria global. Aqui, a Filbari, então, ela sente o parâmetro dos diffeomorfismos. Então, de uma certa maneira, isso aqui está dizendo que essa simetria de gauge aqui, ela também é percebida pela Filbari. Então, e a Filbari gera a métrica. Então, nesse formalismo, a gente tira, assim, o protagonismo da métrica e deixa a Filbari assumir o lugar da métrica. Então, nós vamos tomar a Filbari como campo de gauge associado aos diffeomorfismos. Então, nós temos dois campos de gauge agora. Quer dizer, a Filbari MA, ela passa a ser, vamos dizer assim, um campo de gauge, ou conexão de gauge, um campo de gauge das, vou colocar assim, transformações gerais de coordenadas. Vamos colocar aqui, diffeomorfismo. Você faz matemática? Você está meio chocado com tanta coisa que você está vendo aqui, né? Mas é assim que a gente trabalha. Tá? No fim dá certo. Mas é meio chocante para você. A gente não demonstra, porque não tem corolário, teorema, essas coisas. A gente vai fazendo, vai saindo e a gente confunde. Eu sei que para o matemático tem que ter cuidado com a transformação geral de coordenadas, o diffeomorfismo você também deve estar um pouco semi-chocado. Mas a gente está funcionando assim, deixa a onda te levar, tá bom? Lá no ímpar você fica abominando isso, mas aqui você está numa outra tribo e é assim que a coisa vai. É interessante isso, até porque, assim, essa relação, lá como o professor Dirac dizia, né, essa relação entre a física e a matemática é muito interessante por isso, porque às vezes, né, os matemáticos descobriram coisas muito antes de nós, mas eles não sabiam. Teoria de gauge, quer dizer, quem fez Feiberg-Bandel descobriu a teoria de gauge. Então, a gente só descobriu a teoria de gauge em 54, né, no trabalho para o Young e Bill Shaw. Então, teoria de gauge, quando os físicos botaram simetria de gauge, teoria de Young e Bill na parada, matemáticos já sabiam teoria de gauge há muito tempo, só que eles não sabiam que aquilo era teoria de gauge. Então tem um pouco isso, né? A gente vai redescobrindo as coisas sem querer. E por outro lado também, a supersimetria, ela deu uma contribuição muito grande à matemática, porque, sobretudo, essas variedades hiperkeulerianas, né, supersimetrias estendidas, gerou uma série de modelos sigma, que foi uma área de muita importância na supersimetria, sobretudo entre 84 e 86, 87, que foi um estudo muito acentuado dos modelos sigma não lineares supersimétricos. E aí apareciam variedades complexas, né? Depois apareciam as variedades de Keller e as variedades de Hyperkeller. As variedades de Keller eram, bem, os matemáticos conhecem bem, tem muitos livros, mas as variedades de Hyperkeller, algumas delas não tinham sido classificadas ainda pelos matemáticos. E aí, modelos sigma não lineares supersimétricos acabaram produzindo novos tipos, né, de variedades hiperkeulerianas com 3 estruturas complexas que não tinham sido ainda catalogadas pelos matemáticos. Então, um vai na frente, o outro vai atrás, depois o outro passa à frente, o outro fica para trás, né? Então, a matemática, ela antecipou muitas descobertas da
dele de 35, 36, ele antecipa todo esse estudo dessas variedades tipo calarial, aquelas quínticas, né? O estudo das quínticas, Dirac já trabalhou nisso em 35, 36, em conexão com o espaço de De Sitter, para estudar o elétron em presença de constante cosmológica. Mas isso só foi retomado depois, na época das strings, né? Quando esses estudos de variedades tipo calarial se tornaram importantes nos problemas de compactificação. Então, a física antecipou coisas que apareceram 60 anos depois, e a matemática também antecipou coisas que a física só entendeu muito tempo depois. Quer dizer, apesar das teorias de Young-Mills terem sido escritas em 54, 55, 56 por Utiama, que viu, só em 65, um físico matemático chamado Brecht, um alemão, ele percebeu que a teoria de Young-Mills eram os espaços fibrados. Isso em 65. E aí isso deu para o Young se vocês olharem os trabalhos do professor Young, vocês vão ver que em 65, 66, 67, ele tem uma série. Isso aí redimensionou a discussão dos monopolos magnéticos. Aí, tanto é que em 65, 66, 67 tem um revival de monopolos magnéticos. Pelo Salan retoma a discussão dos monopolos magnéticos. Em Roma, o Cabirbo e o Ferrari retomam a discussão dos monopolos magnéticos. E o Young fazem aquela formulação de monopolos magnéticos, aí embalados por esse trabalho que vê em 65 que, na verdade, Young-Mills era o que os matemáticos conheciam como fibrados. Então, mas mesmo assim, mesmo as coisas já estando sido definidas nas duas comunidades, precisou de um elemento para fazer a ponte. Porque um sabia que o outro sabia o que o outro sabia. E aí esse cara fala, você sabe, agora eu vou ligar o que vocês sabem. Né? Então, às vezes acontece esse joguinho na relação entre a física e a matemática. Né? Então, descubra alguma coisa, mas tudo bem que já é conhecido. Mas é um pouco assim que a coisa funciona. Até por isso que é bom, né, ter, às vezes, um curso misto nesse sentido, porque às vezes a gente está falando uma coisa que é tão óbvia para o matemático, mas que para nós é uma coisa ainda meio fora do senso comum. E o matemático vai, não, mas isso aí, ó, tem lá um tratado desse tamanho de um russo, ou de um francês, sobre isso aí, a gente pensa que está redescobrindo a roda, não está descobrindo nada. Então, às vezes é importante esse diálogo, né, entre a física e a matemática. O Salão gostava muito disso, até por isso que ele levava muito o Atiar ao ICPT. O professor Atiar estava sempre lá, porque quando o Salão tinha alguma coisa meio complicada, quem resolvia todos os problemas matemáticos do Salão era o Strassentin. John Strassentin sabia muito a matemática, mas fazia matemática como físico, mas sabia matemática. Realmente tinha um raciocínio de matemática muito, muito apurado. E o Salan, mas quando o Strassentin estava travado também, o Salan convidava o Atiar. O Atiar ia lá e discutia, e o Atiar gostava também, porque o Atiar falava, olha, eu não consigo buscar novas ideias na matemática se eu não estiver interagindo com a comunidade da física. Então ele buscava a comunidade da física para ter inspirações da matemática e vice-versa. Então, às vezes, a gente é bom falar de coisas assim que são aparentemente jogo sujo para o matemático, né? Mas aí é bom porque o matemático também, assim, ele sujar as mãos também de vez em quando é importante, né? E aí, para a gente às vezes acaba descobrindo, mas isso aí já era tão conhecido, já tem tratados e mais tratados sobre isso e a gente não sabia. E você vai lá naqueles tratados, foi o que aconteceu, por exemplo, né, na década de 80, no final da década de 80, com os estudos de compactificação de corpos. O Itten, quando começou a fazer o primeiro trabalho de compactificação de corpos, que foi o trabalho de outubro, novembro de 84, ele acabou descobrindo que o vizinho da porta dele estava a 2 portas de uma pessoa que sabia tudo sobre aquilo, que era o próprio Alba, que estava no Princeton. Então, ele descobriu que ele chegou numa coisa que ele sabia que a 2 portas de distância dele tinha um cara que sabia tudo sobre aquilo lá. Então, às vezes, a física descobre de uma maneira suja coisas que os matemáticos sabem. Aí, no momento que ele descobriu aquilo, ele pôde, inclusive, refazer o paper dele em bases muito mais elegantes. Esse trabalho, inclusive, veio com a primeira versão, tinha alguma coisa errada de matemática, a versão de novembro, de outubro de 84, tinha alguma coisa errada, e aí depois, com a discussão com os matemáticos, ele apurou aquelas coisas, e aí apareceu toda essa variedade de orbifolds, de espaços de calarial. Então, essa relação de física e matemática é importante por causa de se encontrar coisas em comum que existem na literatura, mas que às vezes a gente não sabe que estão vagando por aí. Professor, Vai não. só uma dúvida. Lá na variação da firma, na última linha, não teria um menos primeiro termo? Aqui,
Tem sim, está errado sim. É tudo igual. Obrigado, Josimar. Segue exatamente esse padrão. Em vez de ter dois índices, tem dois. Então tem um menos aqui. Perfeito. E tem esse menos aqui. Esse menos aqui veio porque eu passei isso aqui para cá. Perfeito. E esse menos aqui vem do jacobiano dentro para cá. Perfeito. Então nós temos esse campo aqui, é um campo que a gente vai tomar como sendo no lugar da métrica. Então, quer dizer, o campo de Gauge das transformações gerais de coordenada, né? Quer dizer, isso em lugar da métrica. Então a gente tira o protagonismo da métrica e bota o protagonismo na filmagem. E, claro, a conexão de spin, que é o campo de Gauge do Lorentz local. Só que, aí vocês ficam falando, mas se ele é um campo de Gauge, se a filmagem é um campo de Gauge, onde é que está a derivada covariante dela? A gente está acostumado com a prática de Young-Mills. Tem um campo de Gauge, define a derivada covariante, ela absorve o campo de Gauge como gerador da transformação, exatamente como a gente fez aqui, com a conexão de spin. Aqui a gente fez isso, a gente botou aqui o nosso dmi, mais isso aqui 2, né, G, o ômega mi. Vou botar sobre a forma de álgebra vai, né? CD, sigma CD. Esse sobre 2 aqui, vocês estão lembrados que é só para evitar o double count, é uma questão meramente de normalização. Né? Então, isso aqui é a nossa derivada covariante de Lorentz local, que é típico de Young-Mills. E a Filbach, ela tem a derivada covariante dela, onde é que ela aparece? Ela aparece aqui. Eu já estou começando a ficar meio sonso, eu estou tomando uma pressão também baixa, eu vou botar já para acabar às 15 para meio-dia, tá bom? Mas eu vou acabar um pouquinho mais cedo só, porque eu estou tomando um remedinho de negócio de febre, e aí a gente está com a pressão baixa, fica meio. Daqui a pouco eu estou bêbado aqui. Mas vai dar, estou tranquilo, não estou sentindo mal nem nada, não, é só porque a gente já vai ficando meio cansado por causa da pressão muito baixa. Então vamos lá. Aí na aula que vem, se Deus quiser, sábado que vem, a gente tenta. Traz um lanchinho aí, a gente pode compensar ou fazer ela vai até as 2, aí traz uma merendinha e a gente dá um intervalinho. Então vamos lá. Só para lembrar, então, a gente fez isso aqui, ó. Mas vamos dizer que a gente pega um vetor VA. Então esse vetor aqui, ele é neutro. Ele não tem índice. Ele pode ser convertido. Claro, eu posso fazer isso aqui. Então esse vetor, ele pode ser colocado, ele é neutro, aqui ele é neutro sobre diffeomorfismo. E aqui ele é neutro sobre Lorentz local. Quem está fazendo a ponte é esse cara aqui. Então aqui, por exemplo, eu posso falar da derivada covariante dele segundo Lorentz local. Ele não percebe os diffeomorfismos dmi do VA. Para nós, como nós já tínhamos visto, isso aqui para nós é dmi do VA mais G, ômega mi A D VB. Então isso aqui é a derivada covariante dele com a conexão de spin. Agora aqui, esse cara não percebe essa ligação, porque ele não tem esse número quântico aqui, ele está projetado no espaço curvilíneo. Então, as transformações gerais de coordenadas são aquelas ligadas à Filbach. Então, de alguma maneira, eu tenho que fazer com que ele sinta o caráter de campo de Gauge da Filbach. É claro, o problema é uma coisa simples, mas assim, é só porque é um detalhe de conceito, de compreensão. Né? Que é bom a gente compreender essas coisas, porque se a gente for construir um modelo da gente, né, a gente não vai simplesmente aplicar a fórmula. Né? O Alexandre não está aqui. Não tem aplicação de fórmula, tem a gente saber como montar as coisas. Então a gente teria que montar agora essa questão. Como é que eu posso ligar? Então, quer dizer, na versão Lorentz local, esse campo percebe a conexão de spin. Agora, ele aqui, ele é neutro. Segundo, transformações gerais de coordenadas. Mas, vou
mais, vamos assim,